Boa tarde, queridos ouvintes. No programa de hoje, teremos um bate-papo encerrando o nosso mês da família com o reverendo Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Na atração musical, Simone Duarte, lançando seu novo single, O Teu Nome Levarei. E, no momento de reflexão, reverendo Marcos André. O programa Sintonize com Cristo está começando agora. Não saia daí. Neste bloco eu gostaria de dar um testemunho muito especial, porque lancei hoje o clipe e a música O Teu Nome Levarei. E é uma música muito especial, tem um significado especial e foi dada por Deus a mim num momento muito difícil da minha vida. Como eu falei aqui com a Naira alguns programas atrás, eu estava num quadro de depressão, com uma dificuldade na minha área emocional e juntamente aquela crise ministerial e questionamentos diante de Deus em relação ao meu chamado. E no ano passado, em 2023, depois de quase 10 anos sem compor, eu tive um trabalho autoral lançado no ano de 2011 e depois abandonei, fui deixando de lado a composição. E o Senhor usou justamente a composição para me resgatar, para me realinhar ao chamado que Ele tem para a minha vida. E essa canção, Teu Nome Levarei, ela me foi dada no ano passado. E a sua letra é uma letra celebrativa de levar a mensagem do Senhor por onde quer que eu vá. Finalmente o Senhor me fez entender que o objetivo que Ele tem, o propósito que Ele tem para a minha vida é a mensagem que eu carrego. É levar esta mensagem, ela é mais importante do que qualquer coisa, mais importante que eu, que as minhas habilidades, que os dons que Ele me deu. E eu fico muito alegre de poder aqui no programa compartilhar este momento que o Senhor tem falado tanto ao meu coração e me dado novas canções para glorificá-lo. Mas antes de mostrar essa música nova, eu vou cantar algumas músicas, vocês vão ouvir músicas que fizeram parte da minha trajetória, a música tema do meu primeiro trabalho solo, intitulado Eis-me Aqui, vocês vão ouvir agora. Fico a pensar, o tempo passa sem parar, as coisas já não são como antes. Pessoas parecem não amar, caminham sem nunca chegar, não podem ver, não podem sentir paz. Quem levará o teu amor? Quem lhes trará alívio para a dor? Eis-me aqui, eu quero ir. Usa-me, Senhor, pra falar dessa paz que enche o meu coração. Dá-me o teu amor por aqueles que perdidos estão. Faz de mim um vaso útil, quero te servir, Jesus. Quem levará o teu amor? Quem lhes trará alívio
gostaria de falar com você agora que nos ouve sobre um sorteio muito especial que está rolando lá no nosso Instagram. Preste bem atenção. Serão 2 sorteados. 2 kits contendo uma Bíblia de Estudos do Expositor, um livro As Escolhas de Alfredo, um álbum de figurinhas, uma torta da Rosemary Tortas e Doces. Se você quiser fazer o pedido, é pelo WhatsApp 999257125 e um yakisoba Oriental Food pelo telefone 981317063. Você faz o pedido do Oriental Food e esses brindes serão sorteados no dia 27. Para participar do sorteio é muito fácil. Você precisa seguir o nosso canal no Instagram. Nosso perfil é @sintonize.cristo. Seguir o nosso canal no YouTube, Sintonize com Cristo, curtir a foto oficial e marcar 2 amigos por comentário. Cada comentário, quanto mais comentários você fizer, mais chances você tem de ganhar. Não perca, é no dia 27 de maio. Logo após o nosso intervalo, a nossa entrevista do dia com o pastor Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Daqui a pouquinho, não saia daí. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Sintonize com Cristo está começando agora e eu vou bater um papo com o pastor Carlos Borges hoje. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Morada da Serra, formado pelo Seminário JMC em São Paulo. Tem 2 pós-graduações em aconselhamento bíblico, é pastor desde 2005, mas já atua ministerialmente na igreja desde 99, casado com a Marli, pai do Mateus, de 17 anos, e do Bernardo, de 11 anos. Tudo bem, pastor? Oi, Simone, tudo bem, graças a Deus. É uma alegria estar aqui e justamente terminando, encerrando esse ciclo de encontros, de entrevistas que a gente está tendo sobre o tema família, Nós sabemos que o mês de maio é um mês dedicado à família e o trouxemos justamente para dar aquele fechamento, sobre os princípios e ensinamentos bíblicos que são tão necessários, para a família atual. E aí eu gostaria que o senhor começasse colocando aqui diante dos nossos ouvintes, a importância desses ensinamentos bíblicos para a família, para o casamento, e o que nós, como cristãos, devemos ter em mente hoje. Bem, primeiro, agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E esse tema da família é um tema muito importante.
Não só porque é o mês da família, obviamente, mas porque talvez é a instituição principal na sociedade, todavia é a mais atacada. Sim. Né? Já há algum tempo tem havido um ataque conjunto. Isso não é só no Brasil, isso é no Ocidente, de um modo geral, para poder destruir essa figura da família. Eu lembro que há uns 15 anos, no mínimo, eu lembro que conversei com um senador em São Paulo, quando eu fui pastor em São Paulo, e naquela época ele falou, existe um movimento para a desconstrução da cosmovisão cristã do Ocidente. Né? E a base da cosmovisão cristã é a família. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e logo em seguida criou para ele uma esposa. Então a base familiar, ela é um projeto de Deus na criação e um projeto de Deus também num tempo onde ainda não havia pecado. E mesmo depois que o pecado surgiu no mundo, a base familiar se manteve. Sim. E se mantém até hoje, na verdade. Né? Existem ataques, mas ela se mantém viva e firme. Agora, à medida que a família foi enfraquecendo, com certeza a sociedade vai se enfraquecer, porque ela foge do padrão bíblico. Então, toda vez que nós fugimos do padrão bíblico, nós sofremos a consequência, seja individualmente ou coletivamente, como sociedade. Sim. O senhor falou aí sobre esse enfraquecimento, né, da instituição familiar nos tempos atuais. Nós vemos que são muitos os fatores, né, que enfraquecem o núcleo familiar hoje em dia. E, tendo em vista que o senhor é formado, aí, pós-graduado, né, em aconselhamento bíblico, eu tenho certeza, né, que o senhor já aconselhou muitas famílias, muitos casais, né, em relação a casamento, criação de filhos. Se o senhor fosse elencar hoje, né, os principais problemas que enfraquecem esse núcleo familiar, quais seriam eles? Bem, como você falou, como pastor eu já aconselhei muitos casais. E curiosamente, alguns casais terminam o seu relacionamento pelos motivos mais banais. São poucos os casais que eu tenho visto que terminaram o seu relacionamento por causa de um adultério, por exemplo. Uhum. Já tive vezes de eu aconselhar a pessoa e eu dizer, mas olha, seu marido melhorou. A pessoa, não, eu sei que melhorou. Eu reconheço isso, mas eu sinto que não há mais química. Uma palavra bem comum que a gente ouve. Aquela muito, incompatibilidade que justifica. É uma coisa absurda, né? Então, assim, são motivos banais que acontecem, às vezes, divórcio. Eu já tive caso uma vez de eu aconselhar um casal durante uns 2 meses. Chegou um dia que a mulher falou, pastor, vou ser sincero com o senhor. O que eu quero é que o senhor me autoriza a divorciar. Eu falei, eu até assustei aquele dia. Eu falei, mas primeiro eu não sou Deus para te autorizar. E só Deus pode fazer isso. E eu vou te dizer uma má notícia, ele não vai autorizar. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Sim. Então, agora a pergunta é, por quê que as pessoas estão descartando o casamento tão facilmente? A raiz de tudo isso tem a ver com o espírito da época. Qual que é o slogan hoje que você ouve sempre? Eu preciso ser feliz. Uhum. E existe uma mentira de que eu consigo ser feliz vivendo a vida do meu jeito. E, na verdade, a felicidade é viver a vida do jeito de Deus. Porque, primeiro, felicidade é um dom de Deus. Sim. As pessoas podem ter alegria. Não pode confundir alegria com felicidade. Alegria é coisa momentânea. Uhum. Nós estávamos conversando aqui antes, um pouco sobre essas séries cômicas, por exemplo. Você tem um momento de alegria ali, você ri, você se diverte. Eclesiastes fala que até o riso é loucura. E quando Salomão fala que testou tudo, inclusive o riso, ele fala que viu que o riso é loucura. Por quê? Porque o riso ele tem que ser provocado. Uhum. E por que ele tem que ser provocado? É porque nós não somos... ninguém fica rindo à toa. Se você pegar alguém rindo à toa, por isso fala, esse cara tá doido. Né? Ele tem que ser provocado. Por que ele tem que ser provocado? É porque nós não somos naturalmente assim. Por isso que felicidade, no sentido mais real da palavra, é algo de Deus. Por isso que está lá entre os itens do fruto do Espírito.
a alegria. Não tem a ver com o momento que a gente está passando, né? Não Algo tem que a vai ver. para além disso, Vai né? para além. E se é de Deus, se eu estiver fora do plano de Deus, eu não vou ser feliz. Então é uma ilusão isso. Então se o divórcio é algo que Deus odeia, e se eu estou me divorciando por questões que estão longe de serem bíblicas, então ao invés de encontrar felicidade, eu vou encontrar ainda mais vazio, frustração. Aquilo que a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece ser bom, mas o fim dá cabo de morte. Ou seja, vai descobrir da pior maneira. Está no caminho errado. Então, qual que é o problema? O problema é nos submeter às Escrituras e não nos deixar ser levado pelo espírito da época. Por que eu falo espírito da época? Porque os nossos pais para trás, divórcio era uma coisa rara. Sempre houve, não estou dizendo que não houve, mas era raro. Verdade. E a luta para manter um casamento, esse era o padrão. Só que esse era um padrão da sociedade. Então, além de ser um princípio bíblico, você tinha um apoio da sociedade. Hoje é ao contrário. Por exemplo, lembra antigamente? Para se divorciar era uma luta jurídica. Era difícil, né? Difícil. Hoje não. Você até se assusta. Daqui a pouco a gente vai ver aí, né, o divórcio acontecendo pelo aplicativo. Entra lá no aplicativo, você anula, você dá entrada, porque hoje tudo está fácil, né? Provavelmente. E eu acredito, pastor, que essa facilidade que tem sido apresentada, né, que a gente vê tanto na tecnologia, tem às vezes gerado esse egocentrismo no ser humano de querer as coisas do seu jeito. Por exemplo, hoje se eu ligo para uma pizzaria ou se eu vou lá no aplicativo do iFood, né, pedir uma pizza, lá tem, ó, o que você quer que tira da sua pizza? O que você quer, né? Qual tipo de borda? Você só vai clicando nas caixinhas, né? Tira cebola, tira salada, tira... E às vezes isso gera, às vezes não, com certeza isso gera nas pessoas o desejo de fazer isso com a outra pessoa, né? Olha, eu quero me relacionar com você, mas tira a cebola, tira o milho, tira o tempero ali. E quando elas veem que não é bem assim, né, dá uma certa falta de energia e falta de vontade de investir tempo para construir algo, dada a facilidade que a gente tem aí no meio social, né? Por exemplo, tem os chats de relacionamento. Sim. Né, que a pessoa vai olhar lá várias fotos e vai escolher. Pelo menos ela acha. Acha de tudo, né? Acha Digamos tudo. aí. E obviamente que eu imagino que chat de relacionamento seja igual o Facebook, Instagram. Ninguém vai colocar foto ali sem filtro, né? Com paisagem bonita. Vai colocar os defeitos. Dizer o que quiser dizer. Né? Qualquer relacionamento tem que ser construído a partir de um padrão, né? A primeira coisa tem que ser crente, né? Cristão não pode casar com outra pessoa. Tem que ser um servo de Deus, não pode casar com alguém que não serve a Deus. Esse é o primeiro padrão. Né? E qualquer tentativa, não, mas depois ele se converte, isso é bobagem, isso é mentira de Satanás. Ah, mas fulano de tal conseguiu. Tá, de 100 você vai dizer um exemplo. 99 não conseguiram, se deram mal porque está fora do padrão de Deus. Segunda coisa, nem todo crente é crente de verdade. Nós acabamos de falar agora sobre questão de joio. Então você precisa saber se ele é crente de verdade. E se tem alguma coisa que uma moça ou um rapaz deve orar para Deus, é que Deus prepare para ele uma moça crente ou um rapaz crente de verdade. Essa tem que ser a primeira coisa. Depois você vai pensar na beleza, vai pensar na questão de profissão, né? Só que a gente inverte. Primeiro a gente pensa na profissão ou beleza, porque é aquilo que de certa forma dá um certo status pra gente. Sim. Né? Mas aquela sensação de segurança, né? Segurança, E a segurança está novamente em fazer o que Deus quer. Que Deus quer? Que eu me case com alguém que ama Ele. Então, agora, como que eu vou saber? Essa pergunta que todo jovem faz. Tá? É difícil saber, por isso você precisa ir diante de Deus, se quebrantar diante do Senhor com humildade e crer que Deus vai cuidar de você. Agora, se não tiver a humildade de buscar o Senhor humildemente e esperar no Senhor,
Porque às vezes tem aquele negócio, não, mas eu me garanto, né? E aí é a hora que você vai se dar mal. Mas isso aí para os jovens, né? Que estão na caminhada aí, né? Você tem 2 adolescentes, eu também tenho um, e logo vão estar talvez já namorando, trilhando aí e um construindo caminho, uma família, né? A minha oração é que Deus prepare uma pessoa certa. Eu acho que certamente é a sua também. E o nosso desejo é isso, é que eles casem no Senhor. Sim. Mas mesmo depois que eles casarem, eles ainda vão ter conflitos. Por quê? Porque são 2 pecadores dentro de uma casa. Agora, existem vantagens. A vantagem é que são 2 pecadores que amam o Senhor, que temem ao Senhor. E por causa do Senhor, eles vão lutar pelo seu casamento. Entendeu? Esse é o ponto principal. Legal, pastor. Nós vamos continuar, mas agora nós vamos de música e depois do intervalo, mais entrevista. Cante assim. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo sim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Cante assim, ó. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Erga a sua voz e cante. Sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Iris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Iris Produtora. O programa Sintoniza está de volta. Estamos conversando hoje com o pastor Carlos Borges e eu gostaria de perguntar agora para o senhor, pastor. Nós temos conversado aqui, né, sobre como o mundo tem atacado essa instituição, a família, nos dias atuais e, consequentemente, os nossos filhos, né, também têm sido bombardeados ferrenhamente aí pela cultura, pela política, por valores, né, errados nas escolas, e muitas vezes dentro das igrejas também, né, porque a gente não tem como controlar muitas vezes o que eles escutam. E como é que a gente pode fazer como pais, né, para proteger os nossos filhos dessas influências? Olha, não é fácil por causa disso. Esse é o nosso maior inimigo. O celular. O celular. Porque está na palma da mão deles. Né? E você não consegue vigiar 100%. Mas nós vamos ter que aprender a lidar com isso, porque não dá também para ficar sem nem o celular, nem a tecnologia por trás. Segunda questão, nós precisamos atentar com quem nossos filhos andam. Uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é as influências. Porque nós estávamos falando agora, nós temos filhos adolescentes. Sim. Adolescentes, eles ainda estão numa fase que eles são bastante influenciados. E eles também têm muito de admirar pessoas. Admirar, às vezes, youtubers, né? Segue esse pessoal e etc. Eu usei uma seguinte estratégia. Na igreja tem um pessoal lá que eu sei que o meu filho admira. Homens adultos. Né? E aí eu falei, cara, quando você for para algum lugar, leva ele. Vai tocar, por exemplo, eles tocam, tem um grupo, leva junto. Vão pro Rio, leva junto. Mas são pessoas que eu confio e são adultos. Em que sentido? Por quê? Porque ele precisa ter um referencial de adulto. Né? Porque gente adulta tem uma linguagem diferente, tem uma postura diferente. E eles estão na fase agora de virar adulto. Então, construir, essa personalidade essa adulta. Personalidade. Isso é lógico, não impede dele ter os amigos adolescentes, sair com os colegas, mas não ficar só com os coleguinhas adolescentes. E agora, observe, são pessoas que eu conheço, confio, e eu conversei com eles antes também sobre isso. Como se fossem mentores, né? Como se fossem mentores, isso. Porque, por mais que nós, pais, temos que estar presente,
né? Quanto mais você cercá-lo de pessoas que vão dar uma boa influência, é importante. A segunda coisa, nós não podemos terceirizar a nossa função de educação cristã dentro de casa. Eu mesmo, sexta-feira, eu conversei isso com meu filho. Como eu faço muito aconselhamento na semana, minha agenda é cheia, e eu estava pensando essa semana mesmo, eu falei, mas eu preciso de ter um tempo para mim fazer isso com meu filho. Eu sentei sexta-feira com ele, peguei um material que eu tinha, falei, filho, ó, esse aqui é o material. Pensei bastante se eu ia dar aquele material não, porque é um pouco puxado, mas ele é inteligente, mas às vezes é preguiçoso. Normal da idade, né? Sim. Aí ele aceitou o desafio, né? Nós vamos começar essa semana. Eu espero em Deus que eu consiga levar adiante. Mas eu preciso me organizar, por exemplo, eu tenho horários para me atender as pessoas na igreja. Quarta e quinta, geralmente, eu fico a tarde toda atendendo. Eu preciso ter um horário para me atender. É que às vezes, quando é nossa família, a gente relaxa. É isso que eu quero dizer. E eu tô falando, e você está ouvindo isso de um pastor, que ensina, que lida com pessoas e tal. E pastores não estão imunes aos problemas no lar. Com a esposa, com os filhos, nós não somos imunes a nada disso. Infelizmente, Deus não nos blindou. Tá? E a minha preocupação era essa. Eu estou tirando, por exemplo, eu discipulo um adolescente um pouco mais velho do que o meu filho. Estava precisando de ajuda. E eu fiquei pensando, foi justamente isso, porque eu vi a evolução daquele menino. Eu falei, mas eu tenho que fazer o mesmo com o meu filho. Porque se eu perco o meu filho, eu perdi tudo. Então, acho que o que os pais precisam fazer é gastar tempo nesse aspecto. Agora, observe. É o aspecto espiritual que vai mudar. Não é outra coisa. Os nossos filhos podem saber inglês, podem saber lutar, podem ter uma boa cultura, mas se eles não tiverem a base cristã, eles vão se perder. Porque em todo o meio da sociedade hoje, existe uma cosmovisão contrária à Escritura. A ideologia de gênero, por exemplo, é uma cosmovisão hoje que permeia a escola e ensino médio e ensino superior. Toda série que eles forem assistir, eu brinco, lá na igreja tem uma isso é verdade. Eu tô com saudade do Rambo. Eu brinco. O meu esposo fala isso também. Ela também, né? Se o Rambo, se fossem gravar o filme Rambo hoje em dia, ele não ia ter a aparência nem a característica do original. Não ia ter. E talvez não seria nem bem visto. Mas por quê? Porque nós quase não vimos mais homens super-heróis. Nada contra as mulheres, mas já está exagerando o negócio. Nós percebemos que a sociedade tem feito uma força muito grande para desconstruir até a masculinidade, né? E a feminilidade também, a fragilidade da mulher, né? Não a questão só de a mulher é forte, ela, né? A Bíblia fala do papel da mulher dentro da casa, né? Mas jamais de colocar, né, um degrau aí de diferenciação entre o homem e a mulher, né? Porque a mulher tem que ser mais importante, tudo tem que ser de acordo com o que eu quero, né? Tem que ter independência, né? E aí o homem deixa de ser esse protetor, né? De acordo com o que a Bíblia fala ali para o homem, para a mulher, que o homem deve amar a sua esposa, a mulher deve se submeter. Até esse verbo de submeter, né? A sociedade tem tentado deturpar para que a mulher não aceite isso. E dentro da igreja, isso está muito comum dentro da igreja. Eu espero que você não tenha falado isso, mas você já deve ter ouvido muitas mães falar para as filhas assim: você estuda para você não depender de homem algum. Né? Aí assim, o que ela está transmitindo para a filha? Né? Primeiro, que casamento é um negócio ruim. Segundo, que depender de marido é uma tragédia do século. Você não vai entrar nessa, não. Em quarto lugar, ela já está dando sinais para sua filha: não deu certo seu casamento, você tem como se manter. Em quinto lugar, a filha já vai entrar no casamento garantida: se não der certo, eu saio fora porque eu tenho que me manter. Já entra com paraquedas nas costas, né? Teve um monte de erro que surgiu aí.
Ela tem que estudar, tem que procurar uma boa profissão, sim, mas existem outras motivações para isso. Nunca essa. Uhum. E nós temos que... Eu vou fazer um quadro agora no mês de junho aqui no programa, falando sobre palavras. Às vezes os crentes acham que palavras têm poder. Palavras não têm poder. Todavia, palavras, elas constroem crenças. Sim. Né? Então você acaba acreditando em coisas. Não é que ela tem poder, é que você constrói crenças e aquelas crenças acabam tendo poder sobre a sua vida. Porque nós somos dirigidos por crenças. Tudo que eu faço movido por crenças, sejam elas boas ou ruins, sejam elas espirituais ou não. Então aquilo que nós falamos para os nossos filhos, eles podem aceitar aquilo como crença, ou seja, como verdade, como parâmetro, e vão construir a vida em cima de uma crença falsa. Tudo que você constrói sobre uma crença falsa, primeiro, se você constrói algo sobre uma crença falsa, você está construindo não sobre a Escritura, mas sobre o próprio Satanás, porque ele é o pai da mentira. Toda crença falsa tem Satanás por trás, porque ele é o pai da mentira. E por mais que a gente fale, mas isso é inocente, mas é mentira. Isso é mentira, não procede de Deus. E se eu construo a minha vida sobre isso, aí é o desafio. Imagina uma sociedade igual a nossa, feminista, para uma moça cristã, que ela aprende desde nova, em tudo que é lugar que ela assiste, na universidade, na escola, na série, nos filmes, tudo. Ela aprende sobre o feminismo. Sim. Aí se a igreja não tiver coragem de falar com firmeza sobre isso, principalmente para os jovens, instruir isso, e aí o desafio agora, eu lanço agora para os pais que estão nos assistindo, e principalmente o pai e a mãe, precisa falar isso para os seus filhos, de uma forma clara, objetiva, e prepará-los para o casamento, né? Então, nós porque assim, eu falo com muita humildade, porque toda vez que eu falo de família, para mim é um assunto que tem que falar com muita humildade. Eu não sei se tem alguém que tenha tanta autoridade assim. A Escritura mesmo diz isso. Não sei se você percebeu, mas eu acho assim, acho assustador, na verdade. Eu ia dizer curioso, mas não é curioso, não é assustador. Você não tem muitos exemplos de famílias fortes no Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, o sacerdote Eli. A família dele era um caos. Sim, verdade. Aí você pensa, o rei Davi, um caos. Samuel se salva. Não, Samuel também não. O que me assusta é Samuel. Davi dá um desconto, porque Davi, né, não tinha nada de perfeito. Está muito claro o erro do sacerdote Eli. Agora, a Bíblia não fala nada que desabona a conduta de Samuel. Todavia, Samuel teve dificuldade com seus filhos. Sim. E o que eu estou dizendo com isso? É que não é fácil criar filhos. E talvez, se alguém perguntar, pastor, qual que é o segredo para criar filhos? O segredo é ir para a cruz. E pedir humildemente misericórdia para o Senhor e se esforçar na graça do Senhor para fazer o que é certo, mesmo tendo ciência que não vai conseguir acertar sempre. E para a gente finalizar esse bate-papo, o que o senhor acha que pode ser integrado dentro do cotidiano familiar para que essa prática desses princípios bíblicos possa ser seguida, né? O que o senhor sugere aí para as famílias que querem, né, fazer uma continuidade do que a criança, o adolescente, né, ouve na igreja, né? Porque às vezes vai só naquelas reuniões, né, de adolescentes, nos cultos, né? E o que fazer em casa, né, para trazer essa realidade bíblica, para fundamentar melhor aí e proteger os nossos filhos? Olha, eu acho que a coisa mais importante, e aí o papel do homem é fundamental nisso, ler a Bíblia com os filhos. Esse é o papel fundamental. E do ponto de vista bíblico, essa responsabilidade é do homem e não da mulher. Eu sei que é um peso a mais para nós homens. Na verdade, assim, a Bíblia não alivia para nós, não. Assim, se as irmãs entenderem biblicamente, é 10 vezes melhor ser submissa do que ter que ser o sacerdote da sua casa. Então, ter um tempo com o filho para ler a Escritura, orar e explicar. Isso aí é fundamental. E os homens precisam resgatar isso, né? Mesmo que não seja fácil. Talvez fazer todo dia, dependendo
do tipo de vida da pessoa seja difícil. Mas pelo menos tentar uma 2 vezes na semana. Por exemplo, eu faço aconselhamento 1 vez na semana com uma pessoa. É suficiente, se ela entender aquilo e conseguir colocar em prática na semana. Então, se eu tiver 1 ou 2 vezes na semana, um tempo sério, vai ser produtivo. Vai ser produtivo. Né? Porque qual que é a nossa dificuldade? Talvez é ser todo dia. Né? Porque, vamos supor, às vezes o filho estuda à noite, chega tarde. Ou às vezes o pai precisa trabalhar à noite. Às vezes a logística não permite, né? Conforme foi data na faculdade. Assim, porque é muito fácil a gente dizer, faça isso, mas a família não é igual. Né? Então, cada um tem a sua dificuldade. Agora, se puder tirar 1 ou 2 vezes na semana um tempo de qualidade para fazer isso, e ore para sua família todos os dias, obviamente. Agora, um outro detalhe é que valorizar também a igreja. Né? Porque, às vezes, na igreja eu vejo que o pessoal não valoriza muito assim, de compromisso. Se os seus filhos não tiverem compromisso com a igreja, dificilmente eles terão compromisso com Deus, porque uma coisa está ligada à outra. Né? Por isso tem muito desigrejado hoje. As pessoas não valorizam a igreja, mas a igreja ela existe por um propósito bom para a família. E, não sei se eu tenho tempo, mas só mais uma questão. Claro. Tem irmãs na igreja, às vezes são divorciados, são viúvas, e tem filhos. O que eu aconselho a essas irmãs? Pede ajuda para os irmãos da igreja. Tá? Não cria o seu filho só num ambiente de menina. Então peça ajuda. Entendeu? Olha, é só eu e meu filho, eu não tenho esposo, meu esposo morreu, separou, não sei. Mas peça ajuda. Fala, fulano e tal, quando você for pescar, leva o meu filho. Isso. Entendeu? Quando você for para uma programação, leva ele junto. Isso é muito importante mesmo. Isso, pede ajuda. Ou de repente até algum familiar, né, que seja cristão cunhado, ali também para. Isso, um irmão, alguém que possa estar próximo, que possa ajudar. Bacana. Pastor, muito obrigada. E assim como o senhor falou, os momentos de reflexão, você que está nos ouvindo, no mês de junho serão com o pastor Carlos Borges, né? Ele já adiantou ali a respeito do que ele vai falar. Então, muito obrigado pela sua presença, pastor. Foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. É um prazer estar com você aqui, Simone, com todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um. Amém. Vamos de música. Quando vem lutas e dificuldades, que a sua fé, que a sua confiança esteja sempre depositada na cruz de Cristo. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus,
estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu como Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E o nosso momento reflexão de hoje vem lá de Salvador, na Bahia, falando sobre os fundamentos e o papel dos cônjuges no casamento. Nós recebemos o reverendo Marcos André Marques, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Brotas. Pastor Marcos André foi meu professor de Teologia Sistemática quando eu estava cursando Missiologia em Garanhuns, no Pernambuco. É com grande satisfação que nós o recebemos no Sintonize com Cristo. Que Deus o use neste dia, falando a toda a família, que é um projeto de Deus. Boa tarde a todos os diletos ouvintes do programa Sintonize com Cristo, dirigido, apresentado pela
minha querida irmã Anaí Emília, é um prazer me dirigir a vocês. Nesta oportunidade, nós estaremos trazendo uma reflexão bíblica a respeito do casamento bíblico, o casamento embasado nas Escrituras Sagradas, naquilo que nós poderíamos chamar dos fundamentos e dos papéis, responsabilidade de cada um dos cônjuges de um casamento construído segundo a vontade de Deus. E para isso nós não poderíamos deixar de ir às Escrituras Sagradas e observar o que elas nos dizem a respeito do casamento cristão. Em primeiro lugar, precisamos destacar que aquele que pensou no casamento, aquele que planejou o casamento, foi exatamente o Senhor nosso Deus. O Salmo 127 vai nos falar dele como sendo aquele que é o arquiteto do lar, quando nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Também nós podemos ver que quando o Senhor Deus instituiu o casamento, Ele o fez como uma solução para a solidão de Adão, o primeiro homem. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 18, e pode ser visto então como sendo o início de toda a raça humana, porque Eva foi formada de Adão, e de Adão e Eva vieram todos os seus descendentes, todos os seres humanos. E uma terceira coisa que eu quero destacar nesse momento inicial da nossa palestra, da nossa reflexão nesta tarde, é que Deus sempre valorizou o casamento. O Senhor, ao realizar o seu primeiro milagre, Ele o fez num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Então, há uma indicação clara de que o Deus que foi o arquiteto do casamento, o Deus que constituiu o casamento para resolver o problema da solidão de Adão, é o Deus que valoriza este casamento. E para isso, então, eu quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que encontra-se no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o versículo 25 conclui: ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui, meus queridos irmãos, meus diletos radioouvintes, nós encontramos os princípios gerais sobre o casamento, para o casamento, se de fato as pessoas quiserem ser felizes à luz do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. A primeira coisa a se fazer, como nos diz o versículo 24, é que haverá uma certa independência dos pais. Observe que ele nos diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Isso aponta então para uma independência financeira, para uma independência a respeito das decisões que serão tomadas a partir daquele momento da união do casamento entre as duas pessoas. Decisões que serão agora combinadas entre marido e mulher, mas que tem na pessoa do marido a decisão final. E envolve também a área de moradia, ou seja, é necessário que o novo casal tenha o seu próprio lugar onde ele possa construir o seu lar em harmonia. A segunda coisa que o texto nos destaca aqui é que eles vão se unir, e isso aponta para uma união abundante. Eles se tornarão uma só carne. É isso que nos diz o texto. Olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, há aqui uma ideia, essa união no texto original, no Antigo Testamento, da ideia de cimentar. É como se você pegasse duas folhas de papel
e passasse cola nelas e deixasse por um tempo, e depois você vai tentar separar aquela cola, e não vai ser possível, porque a união é muito grande, ela foi cimentada. E se você arrancar, você vai rasgar uma das páginas ou as duas páginas. Em terceiro lugar, o texto também nos fala no versículo 25 de um exercício de intimidade tal que satisfazia, alegrava o coração do primeiro casal, do homem e da mulher. Porque o texto nos diz que, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso dava ideia de uma intimidade entre os dois. E isso é muito bom no casamento, porque é graça de Deus para o seu povo. Aqui também fica claro, naquilo que nós vimos, que Deus define o tipo do casamento que deve ser feito entre um homem e uma mulher, portanto o casamento é heterossexual, o número de parceiros, nos qual o texto nos ensina que deve ser de um para um, não é? Ou seja, Eva foi feito para Adão e Adão para Eva, então o número de parceiros, o casamento é monogâmico, e também o casamento, ele tem um prazo de validade, até que a morte os separe. E você vai ver isso quando Jesus, respondendo aos fariseus a respeito da questão do divórcio, né? Lá em Mateus capítulo 19, Jesus responde aos fariseus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E lhe diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas, além disso, eu gostaria de abordar com vocês um pouco mais a respeito desses parceiros, ou seja, do homem e da mulher, do papel que cada um deles desempenham nessa união, não é? Já que é de fato uma união que faz com que duas pessoas tornem-se uma só carne. Essas pessoas, elas têm a mesma essência. Então, o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem. Eles são um em essência ao se unirem. Só que eles desempenham papéis diferentes no casamento. E Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós encontramos o Senhor nos instruindo de como deve ser essa relação através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Observe que no versículo 22 e 23, o apóstolo vai dizer o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o marido, ele exerce o papel de cabeça do lar. Ele não é aquele que vai a reboque, ele não é um opressor, mas ele é aquele que detém um papel importante na condução do lar. O marido também deve oferecer à sua esposa um amor não só romântico, mas também um amor sacrificial, de forma tal que, se necessário, ele estará pronto para dar a sua própria vida pela sua esposa, assim como Jesus fez com a igreja. E outra coisa, o marido também deve ser aquele que deve se preocupar com a vida espiritual da sua esposa, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água, para apresentá-la diante de si como uma noiva pura, sem mácula. Isso é uma referência de Jesus e da igreja. Portanto, isso deve ser também o procedimento dos maridos. E com relação ao papel da esposa? A esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Efésios 5:22, nós já lemos nesta tarde. As mulheres devem ser submissas. Essa ideia aqui não é de
de uma submissão de escrava. Não, é uma submissão espontânea. Ela é submissa ao seu próprio marido, assim como a igreja está submissa, deve ser submissa a Cristo. A esposa deve então respeitar o seu marido nesta relação que tem sido tão conflituosa nos últimos dias, justamente porque não se sabe mais o papel que cada um deve desempenhar. A esposa deve amar o marido, deve amar os seus filhos, deve ser uma mulher honesta, sensata, deve ser uma excelente dona de casa, deve entender que a maior beleza vem do coração e não dos apetrechos de maquiagem ou outra coisa qualquer. Então, essa era a minha palavra para vocês, rádio ouvintes do programa Sintonize com Cristo, nessa tarde, rápida mesmo, que fala a respeito do fundamento do casamento e também dos papéis dos cônjuges. Deus os abençoe. Um grande abraço, minha querida irmã Nay Emília, e até uma próxima ocasião. Deus vos abençoe. Amém. E eu quero compartilhar com vocês, nossos ouvintes aqui do programa Sintonize, a nossa agenda. Temos muitas programações especiais para vocês. Ainda estamos terminando o mês de maio, o nosso mês da família, e algumas igrejas estão oferecendo programações especiais envolvendo esse tema. Terceira Semana da Família, na Igreja Presbiteriana Betesda, ali no Parque Cuiabá. Está acontecendo desde o dia 23, mas hoje, dia 25, sábado, pastor Carlos, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra, que esteve aqui conosco, estará pregando. E no domingo, dia 26, pastor André, lá da Igreja Presbiteriana Betesda. Você não pode ficar de fora. Também está acontecendo, neste final de semana, desde quinta-feira, o Congresso da Família, lá na Igreja Presbiteriana Central, ali na Rubens de Mendonça. Na quinta-feira esteve conosco o pastor Hernandes Dias Lopes, mas no sábado, hoje, 25, Louvor e Adoração em Família com Marcelino, do Ministério Vineyard, e a palavra com o reverendo Gabriel, às 17h30, evento gratuito. No domingo, pela manhã, Sala da Família com o reverendo Anderson, às 9 horas da manhã. E à noite, culto de celebração, a palavra com o reverendo Anderson, às 18h30. E logo após o culto, Nona Festa do Milho. Então você não pode ficar de fora, tem muitas programações acontecendo. Lembrando que o show da Aline Barros vem aí no Festival de Inverno, dia 20/7. Vem aí Maria Marçal também, que nós estaremos divulgando, participará na Expo Agro este ano. E no dia 27, guarde essa data na sua agenda, Marcha para Jesus em Cuiabá. Lembrando que 2 sorteios imperdíveis lá no nosso Instagram estão rolando. Os kits com Bíblia, álbum de figurinhas, yakisoba, tortas, livros e também 5 ingressos para o camarote. O Sintonize leva você para o camarote da Aline Barros em parceria com o site Arrebatados Prime Eventos. Se você quiser comprar o seu ingresso, a pista será livre lá no Festival de Inverno dia 20, mas os ingressos de camarote e bangalôs estão sendo vendidos pela Prime Eventos. As regras estão lá no nosso perfil do Instagram. Não fique de fora e participe conosco. E o programa Sintonize com Cristo está terminando, mas compartilho com vocês a nova canção que o Senhor me deu, chamada O Teu Nome Levarei. Fica de olho aí, compartilhe e curta bastante.
nome, Jesus, o teu nome, Jesus, levarei